Na faixa de hoje veio até a Roseira, isso mesmo, nós estamos na Sociedade Rosas de Ouro e vamos conversar com André Machado. Tudo bem, André? Graças a Deus, estou bem, muito contente pela visita de vocês. Eu tenho assistido alguns programas, né, de algumas pessoas, assim, e eu falei assim, pô, será que um dia vai acontecer comigo? E quando a nossa assessora de imprensa, Lara, falou assim, André, eles estão querendo fazer uma matéria, eu falei assim, então chegou o dia. Feliz lisonjeado. Legal. Eu preciso falar de um evento que aconteceu a semana passada aqui, o Halloween. Você gosta do Halloween aqui, né? Eu gosto, assim, eu não sei se é porque na minha infância eu sempre fui muito tímido, né? E depois que eu entrei de vez no carnaval, a partir dos 19 anos, assim, e depois que eu entrei na Roseira, eu comecei a ver essas festas, eu falei assim, por que não fazer, né? E eu gostei de fazer 2 anos aí, meu primeiro ano foi Witch, né? O Pennywise, né? E agora veio com a menina do Exorcista, e as pessoas não sabiam que eu ia vestir essa fantasia. E foi muito engraçado porque muitos tomaram sustos, crianças correram, e só depois, no final da festa, que descobriram que era eu. Jura? Eu gosto muito de fazer essa brincadeira de Halloween. Vamos falar do seu primeiro ano aqui no Rosas, no Bagé? Sim. A escola vinha de um ano sofrido, sim, né? Sim. Machucada. E eu também, né? Eu também tinha acabado de sair da X9. Que foi um carnaval bacana visualmente, né? Mas teve aqueles problemas com os carros alegóricos, carro que quebrou, pessoa que caiu do carro, a escola acabou descendo do acesso. E quando eu entrei aqui no Rosa, assim, a primeira conversa que eu tive com a diretoria, com os componentes, foi que a Rosa de Ouro tinha tido um ano desastroso, né? Por conta de a Rosa de Ouro sempre foi uma escola que veio muito bem, sim, e ficar na 11ª colocação. E a X9, que é uma escola super tradicional, e justamente no ano que a gente estava visualmente muito bacana, a escola caiu. Então, eu nessa conversa que eu tive com a diretoria do Rosa, eu falei assim, vamos juntar os cacos da Rosa de Ouro com os meus cacos, a gente faz um mosaico, vamos tentar virar a página, tudo que aconteceu no ano anterior, para a gente fazer um carnaval que seja bom para mim como profissional, porque com o descenso da X9 eu comecei a questionar, será que eu estou no caminho certo, o que eu vou fazer? E graças a Deus, com aquele trabalho de 2017 do Rosas, eu consegui dar rumo novamente e ter certeza de que eu nasci para fazer carnaval, não só pelo que eu sei fazer, trabalho com costura, desenho, faço tudo dentro do todo o processo, mas para mim com a satisfação como artista, porque desde os 7 anos de idade, quando eu assisti o desfile lá da Império Serrano em 82, sim, desde daquela época eu falei assim, eu quero trabalhar com carnaval. Se vocês verem a minha carteira de trabalho, ela é branca porque eu nunca fiz, sim, outra coisa senão carnaval. E por conta daquele episódio triste com a X9, eu comecei a questionar, será que não sou eu? Será que eu tenho que mudar de profissão? E a Rosa de Ouro conseguiu me trazer de novo a paixão de fazer carnaval. No meu primeiro carnaval aqui foi um carnaval muito difícil, que a escola Rosa de Ouro ela tem uma grife, né? No sentido de que todo mundo espera sempre o luxo, sim, por conta de um carnavalesco excepcional que já trabalhou aqui, que é o Jorge Freitas, que é uma marca do Jorge Freitas, vem com alegorias luxuosas, assim, mas também até do histórico do Rosas. A Rosa nunca desfilou plasticamente feia, né? Só que a escola estava muito endividada. E por conta do carnaval anterior feito por André Cesário, né, que também é um excelente profissional, mas como ele estava na Beija-Flor, não tinha como ele estar aqui o tempo todo. Então a escola se atrapalhou nesse sentido. E quando eu entrei aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser dessa escola? Será que eu acabei de cair com a X9, será que eu vou cair com Rosas também? E se acontecer isso, o que vai ser de mim? E uma coisa que nunca aconteceu aqui no Rosas foi, não sei se é porque ela sempre foi muito organizada lá atrás, na parte financeira, é uma escola que nunca faltou grana,
Então, se te dava condição para o profissional fazer carnaval, por conta disso, a comunidade nunca foi chamada para dentro da quadra para tentar resolver a falta de grana. E como eu sou um carnavalesco que sempre trabalhou com a comunidade, sempre busquei trazer a comunidade para dentro do meu carnaval, quando eu entrei eu falei assim, eu preciso da comunidade Rosas de Ouro para a gente poder levantar esse carnaval, para a gente poder, inclusive, trazer o amor que o componente do Rosa sente pela escola, porque eles estavam muito tristes com a 11ª colocação, com o desfile que foi feito, então eu tinha que resgatar esse amor para ele, mas para isso eles teriam que participar de todo o processo. Eu fiz vários mutirões aqui, começando pela ala das baianas, que foi contagiando outros setores da escola. Com essa minha aproximação da comunidade, eu consegui colocar mais de 100 pessoas trabalhando por amor dentro da baia, e até o último minuto da escola, antes da escola entrar, todo mundo trabalhou. E quando a gente viu que a escola estava pronta, um foi falando para o outro, a escola foi tomando um gás, a escola terminou. Aquelas pessoas que estavam falando mal de mim e da escola pelas redes sociais, elas tomaram uma injeção de ânimo assim, fora do normal. Foi um carnaval romântico no sentido nos últimos anos, dificilmente tem uma escola que desfila com a luz incidente do sol, né? Porque geralmente sempre é o fim que está no amanhecer, né? Naquele ano a gente desfilou com a luz do sol em cima da escola. Então tem esse lado romântico que acabou atraindo esse amor das pessoas, de ver a Rosas de Ouro desfilando naquela luz, terminada pelas mãos das pessoas que fizeram aquele carnaval. E antigamente as escolas que eram campeãs do carnaval, elas voltavam, no ano seguinte desfilavam, era a última escola a desfilar, então as pessoas formou esse ambiente. E eu lembro também de um ensaio técnico, acho que foi o último ensaio técnico, porque eu estava desesperado. Estou abrindo meu coração para vocês aqui. Eu passei, antes do desfile, umas 2, 3 semanas antes do desfile, eu passei a dormir aqui, não ir para casa. E várias vezes eu tinha 2 carros no ferro, várias vezes eu, de madrugada aqui sozinho, eu ia minha assistente dormindo aqui na sala, eu ia nos carros alegóricos, eu chorei bastante, eu fui na imagem do seu Basílio chorando, pelo amor de Deus, seu Basílio, me dá uma luz para poder terminar esse carnaval. E eu lembro que no ensaio técnico, por conta de tudo que está se falando de mim na internet, das pessoas de virem aqui para a quadra e achar que a escola fosse cair, eu tinha que falar alguma coisa. Eu nunca tinha falado em público lá no AMB. Eu peguei aquele microfone e eu acho que talvez a frase que na hora veio na minha cabeça, né, porque não foi nada pensado, eu tinha que falar alguma coisa. Eu estava muito nervoso e eu virei e falei assim, pode não ser as melhores fantasias, pode não ser as melhores alegorias, mas com certeza vai ser o desfile mais feliz do carnaval. E eu vi pessoas chorando naquele dia, como eu também chorei, e tudo isso foi levado para o dia do desfile, porque a gente tinha que dar uma resposta para essas pessoas que falam mal dos profissionais do carnaval, não sabe o que não estou falando só de mim não, estou falando de todos. Sim. Não sabe o que o carnavalesco passa, às vezes a gente sonha, mas o nosso sonho é poldado pela falta de grana, é poldado pela falta de tempo, profissionais que desistem no meio do caminho, a gente tem que recorrer atrás. Então é muita coisa que acontece no mundo carnavalesco que as pessoas não sabem e vão para a internet para falar mal. Então a gente tinha que dar resposta para mostrar que a Rosa de Ouro estava viva. Então eu acho que foi um super carnaval, apesar de a gente ter ficado na 5ª colocação. Eu acho que foi merecido, porque as escolas que estavam as 4 primeiras colocadas estavam melhores do que a Rosa de Ouro, visualmente. Mas eu acho que por tudo que aconteceu para nós, a gente tem aquele carnaval como campeão. E eu acho que isso que as pessoas falam aqui, dos últimos anos, foi o desfile mais prazeroso de fazer pela comunidade e pela diretoria, porque a gente foi uma redenção, né? E foi meu primeiro carnaval e eu tenho um maior carinho, assim. Eu nunca passei tão feliz, apesar de plasticamente não ser aquilo que eu queria, nunca passei tão feliz no AMB como eu passei com a Rosa de Ouro aquele ano.
A gente viu uma escola feliz, a gente estava lá. Que bom. Vamos lá pro Rajasthan. Sim. Viva Rajasthan, eu senti você mais contido. Na verdade, ele já foi um enredo assimilado pelas redes sociais e pelas pessoas de carnaval, um enredo um pouco mais difícil de ser entendido. Sim. E aí eu posso dizer que não vi, e aí agora sendo mídia já, eu não vi a Rosa entre as favoritas. E de repente fez o desfile direitinho e pega um terceiro lugar, quase o segundo, né? Foi no desempate. Foi tudo bem também o Rajasthan? Foi, assim, as pessoas, por ser um enredo que as pessoas também torcem o nariz, porque é um enredo CEP, né? É um enredo que fala de uma outra cultura que as pessoas não desconhecem, eles acham que não foi ideia minha. Quando eu assisti o programa lá, o Globo Repórter, e eu descobri que teve um genocídio na Armênia, que foi a primeira nação a adotar o cristianismo como religião oficial, e outros fatores, eu falei, isso daí dá enredo. Acabou o carnaval, durante o carnaval lá dos caminhoneiros, né, eu trouxe a proposta para a Angelina, ela falou assim, vamos deixar para depois do carnaval. E eu retornei com ela e falei assim, vamos fazer que vai dar fantasias, vai ser um desafio para mim e vão dar fantasias super bacanas. Agora vamos falar que as pessoas achavam que eu estava um pouco contido, eu não estava contido. Para esse carnaval entrou duas pessoas que uma era da diretora de ala, que passou a ser a diretora financeira da escola. Como eu te falei, a gente nos últimos anos, a Rosa está tentando colocar a escola no trilho novamente financeiro. Houve alguns outros carnavais, alguns atropelos que acabou tirando o crédito da escola. E quando o Osmar, que é o vice-presidente, sentou comigo e falou assim, André, a gente vai ter que fazer um carnaval que a gente consiga tirar boas notas em alegoria, em fantasia, fazer um carnaval que seja legal para você, mas também que seja um carnaval legal para o setor financeiro para a escola. Não adianta você viajar e a gente não terminar o carnaval. O que foi para a Avenida foi uma coisa pensada, né? Mudou-se toda a equipe de barracão, a equipe que trabalhou comigo na X9 eu consegui trazer para a escola, uma equipe muito grande, renovou-se também a equipe de ateliê, né, que foi até comandada pelo Igor, que já trabalhou aqui na escola. Então foi um processo de renovação, de fazer realmente o feijão com arroz, né? Jurado não despontou uma escola pelo tamanho dos carros, ele não despontou a escola por ele não ter uma quantidade de pluma exorbitante, ele só vai despontuar, hoje em dia, infelizmente assim, só vai despontuar se tiver alguma coisa quebrada, se tiver uma aljofre pendurada. Pensando nisso, então vamos fazer um arroz com um feijão bem feito, para poder a gente assegurar as notas de alegoria, de fantasia. Eu diminuí os costeiros da escola para os chefes de elas fazerem um trabalho superior ao carnaval anterior, na questão da evolução e do canto, né? E a gente fazer um carnaval que a gente consiga ter principalmente tranquilidade na concentração. Tanto do Lubagé como o ano do caminhoneiro foi um ano muito difícil na concentração, porque a gente não conseguia terminar o carnaval. A gente tinha que ter um basta, tinha que dar uma resposta também, inclusive para a comunidade. Apesar de eles terem ajudado no primeiro ano, quando aconteceu de novo no segundo, a gente falou assim, tá algum problema. A gente ajuda todo ano, pensando que no próximo ano vai melhorar e tá piorando, né? Eu vi que você pulou, a gente falei do Lubagé, você pulou o carnaval do caminhoneiro, que esse carnaval para mim, dentro da Rosa de Ouro, foi um carnaval muito difícil. Pelo enredo, que era muito complicado, pela falta de grana, né? Ainda, né? E eu não poderia cometer o mesmo erro de tentar criar uma Rosa de Ouro antiga, sendo que financeiramente é uma escola que não tinha, é como se fosse um Fusquinha, um chassi de Fusca com a lataria de uma Ferrari. Eu não quero isso. Se tiver que ser um Fusca, que seja um Fusca tanto no seu chassi como na sua lataria, mas um Fusca que funcionasse, né?
E a gente pensando nisso, a gente tinha que terminar esse carnaval e fazer um carnaval que as pessoas se sintam felizes. E foi um carnaval super tranquilo. Eu não trabalhei lá praticamente na baia, porque os carros estavam todos prontos, né? Tinha pouquíssimos detalhes para se fazer. Aqui também, acho que só tinha umas 2 alas para terminar, os mínimos detalhes, assim. E eu fiquei muito contente, juro, assim, eu imaginava, pelo que a gente estava fazendo, pela tranquilidade, eu imaginava que a gente voltasse entre as 5, né? Eu não imaginava que a gente ficasse entre as 3, eu acho que foi super bacana, foi super válido. Me conta a sua história no carnaval. Quem que é o André Machado que eu não conheço? Então, a gente não conhece, né? Então, comecei lá no Rio, né? Sou carioca, né? Como eu falei, com 7 anos de idade assisti o desfile da escola que eu tenho no coração, que é Império Serrano. Eu tenho 2 escolas lá no Rio. Eu tenho a Em Cima da Hora, que é minha escola de criação, porque foi lá que eu comecei. Eu morava próximo da quadra, lá em Cavalcante. E foi para minha mãe, meu pai fazia parte da ala de passista de lá, junto com o Carlinhos de Jesus. E meu pai não queria nenhum filho envolvido com o carnaval, porque na época ainda era muito discriminado quem trabalhasse no carnaval. Mas por insistência e sem eles saberem, aos 13 anos de idade eu escrevi meu primeiro enredo, desenhei ele todinho e entrei dentro da quadra de escola de samba, numa reunião, fiquei sabendo que ia acontecer uma reunião na quarta-feira, fui lá com a minha pastinha e eu sentei lá na mesa, tinha mais ou menos umas 20, 30 pessoas nessa mesa, né? Junto com o fundador, que era seu João Severino. E ele, no final da reunião, ele falou assim, alguém quer falar mais alguma coisa? Aí eu levantei meu dedo aos 13 anos e eu quero mostrar o carnaval, porque eu quero ser o carnavalesco da Em Cima da Hora. E todo mundo riu, mas aí assim, por educação, começaram a ver os desenhos. Lógico que eles não iam dar uma escola de samba para um menino de 13 anos que nunca, inclusive, tenha trabalhado no carnaval. E nessa época, né, eu lembro que ter ficado muito chateado por isso, né? Porque eles não me deram crédito nenhum. Mas ele gostou do meu desenho. Ele falou assim, filho, você não vai ser carnavalesco, mas eu quero você trabalhando na minha escola como figurinista. Aí naquele ano não, aí no ano seguinte eu desenhei pro carnavalesco Amarildo de Melo, né? Que hoje está, se não me engano, acho que ele está na Leão de Itaquera, isso. Trabalhei para ele e foi um aprendizado, aprendi muita coisa com ele, né? Apesar de ter trabalhado apenas um mês, né? Aí eu tinha aquele sonho de ser carnavalesco, ainda procurei a escola novamente e não fui aceito. E na época eu fiquei com tanta raiva, porque eu tinha, para quem é das antigas, né? Eu tinha tudo quanto era recorte de jornal, de escola de samba, revista, inclusive lá no Rio, na época tinha até álbum de figurinha do carnaval, e eu tinha tudo isso aí. Coleção de LPs, enfim. Eu fiquei tão revoltado por não poder ser o carnavalesco que eu peguei aquilo tudo, joguei no quintal e taquei fogo. E eu falei que no carnaval eu não ia trabalhar mais, né? Passou alguns anos, né? Aí aos 19 anos por um acaso, né? Eu fui na quadra e eles me pediram para me ajudar no barracão para finalizar uma alegoria lá, porque estavam com dificuldade. Fui lá, ajudei, fiquei uma semana lá, ajudei nessa alegoria, acabou o carnaval. No ano seguinte eu voltei lá novamente e o carnavalesco vira para mim, o presidente vira para mim, assim que eu entrei na quadra, ele falou assim, você é o mais novo carnavalesco da Em Cima da Hora. E eu tomei um susto, porque apesar de ter tido a experiência com o Amarildo, apesar de ter ido pro barracão, eu não sabia nome de material nenhum, né? E eu assumi uma escola de samba, eu tinha acabado de me formar em corte e costura, né? Pela Ação da Cidadania, o projeto do Betinho, sociólogo. Tinha acabado de me formar, eu também já, para aprimorar meus desenhos, eu comecei a fazer alguns cursos de desenho, né? Mas eu aceitei o desafio, né? Até aproveitando a mão de obra da cooperativa,
né, que trabalhavam com reciclagem. Eu falei assim, a gente pode fazer um carnaval aproveitando o resto, o descarte dessas confecções para a gente fazer fantasia. Aceitei esse desafio, fui para o Saara, ia de loja em loja, perguntava: o que é isso aqui? Isso aqui é um fio de paetê. Para que serve? Serve para decorar a fantasia. O que é isso aqui? Isso aqui é espelho. Para que serve? E fui pegando o caderninho, colocando um pedacinho e escrevendo do lado para que servia. Experiência de marcenaria eu também não tinha, mas eu tinha que fazer plantas, né, e mostrar para o serralheiro, para o marceneiro como é que transformava aquilo ali em alegoria. Eles também. Aí eu comecei a pegar praticamente autodidata, né, porque eu não tive ninguém, um professor para poder me ensinar, mas assim, errei muito, mas com essa ajuda das pessoas, que eu sempre como eu sou muito direto trabalho diretamente com os profissionais, eu conseguia que eles me ajudassem sem ter aquela crítica de um iniciante. Graças a Deus eu consegui. Aí eu fiz o Carnaval da Em Cima da Hora, uma escola que estava cotada para descer, porque no ano, se eu não me engano, a quantidade eram 19 escolas num grupo, e eles estavam querendo ter mais um outro grupo, iam cair 9, iam ficar só 10. Não sei se vocês recordam disso. Caiu 9 escolas e a Em Cima da Hora ficou. E era uma escola que tinha sido convidada para fazer parte daquele grupo. E a escola ficou. Aí no ano, aí ficou, se eu não me engano, em terceiro lugar. Porque na época quem tinha empatado a Caprichosos de Pilares, a São Clemente, mais uma escola, aí tinha Império da Tijuca em segundo e a Em Cima da Hora em terceiro. Aí eu tinha o convite de vir aqui para São Paulo, um carnaval que eu desconhecia, porque eu achava aquela coisa de só assistir Rio de Janeiro, e aquela coisa de carioca achar que é o melhor carnaval do mundo, são os melhores profissionais. Eu jamais imaginava que em São Paulo tinha, apesar da transmissão, de ter escolas tão tradicionais e tão boas, né? Então teve a curiosidade, como eu tinha acabado de sair da Em Cima da Hora também, falei assim, vou para São Paulo sim. E eu tive a oportunidade de fazer o carnaval, meu primeiro carnaval no Barroca. Fiz como figurinista, a escola gostou muito do meu trabalho, porque eu fazia o desenho, eu costurava as fantasias, eu fazia as plantas dos carros, trabalhava diretamente com o serralheiro. Eles gostaram daquilo e me convidaram para o ano seguinte ser o carnavalesco. Isso foi em 98. Eu fiquei na Barroca 98, 99, 2000. Eu fiquei chateado com algumas coisas no Barroca e voltei para o Rio de Janeiro para fazer. O Jaime era o carnavalesco da Caprichosos de Pilares em 2001 e ele me convidou para desenhar, né, e ser assistente dele. Em 2001 eu fiquei lá, mas eu já conhecia a minha esposa, né, e aí eu resolvi de vez largar o carnaval do Rio e tentar a sorte aqui em São Paulo, porque eu gostei muito do carnaval aqui de São Paulo. Eu fiquei enlouquecido quando fui na Vai Vai, fiquei enlouquecido quando fui na Nenê de Vila Matilde. Nossa, entendeu? Louco, né? Então eu fui em duas escolas que são super tradicionais, né? Eu falei assim, nossa, tem tudo a ver comigo aqui, né? Até porque aqui em São Paulo ainda tem o romantismo do carnaval. Parece que o Rio está adiantado no tempo, 10 anos, né? Mas eu não estou falando em relação ao espetáculo não, porque eu acho que hoje o espetáculo de São Paulo é tão bom quanto o do Rio. Mas é a questão romântica mesmo, sabe? O amor que o paulistano tem pelos profissionais do Rio é fora do comum, né? E tudo isso me impressionou assim que eu cheguei, né? Porque hoje até eu faço até uma crítica, né? Eu acho legal quando você pega, como aconteceu comigo, de pegar um profissional lá do Rio de Janeiro para trazer experiência para as pessoas daqui, mas tem muita gente boa aqui também. Tem muito carnavalesco que hoje não fazem parte do carnaval do grupo especial, mas que são bons. E tem outros, e tem mais ainda que estão inclusive fora do carnaval. Aí quando eu fiz a Barroca há 3 anos, depois eu fui para Imperador do Ipiranga, uma escola que também tinha acabado de cair do especial. Eu fiz no acesso, isso em 2002, e eu gostei muito da escola. Fiz 2002, 2003 foi meu segundo carnaval lá, consegui subir com a Imperador do Ipiranga. Em 2004, os 450 anos de São Paulo, a gente fez, falando do Ipiranga, né?
E foi um carnaval que também tem um maior carinho, foi um carnaval que abriu as portas para mim aqui. Começaram a saber quem era o André Machado a partir daquele carnaval, porque inclusive em 2003, além de ter subido com a Imperador do Ipiranga na segunda colocação, eu desenhei para a Mocidade Alegre também no mesmo ano, e a escola que tinha ficado em sétimo no ano anterior, ficou em segundo. Então quem é o André, quem é o André, quem é o André? Aí em 2004 foi quando eu apareci mesmo. O André é o cara que está fazendo a Imperador do Ipiranga nos 450 anos de São Paulo. E foi um super desfile. Tive alguma dificuldade também na parte plástica, mas o samba por si só, o que a escola estava mostrando foi muito bacana. Aí depois da Imperador do Ipiranga, saí de lá em 2005, fui para Nenê de Vila Matilde e fiz 2 carnaval. O primeiro desastroso, o segundo complicado pelo sentido que era um enredo que, André, você vai ter que fazer esse enredo, falando da Bandeirante. No ano que eu apresentei para a escola o meu projeto de fazer o carnaval da Nenê de Vila Matilde, é o Alto da Compadecida. E eu tive que engolir, falar sobre a Bandeirante. Por questões financeiras também, é claro. Mas a escola desfilou bem, apesar do enredo difícil, a escola ficou em 7º lugar, né? Aí eu saí da Nenê, aí fui convidado para ser o carnavalesco da Império de Casa Verde, também foi um ano super feliz, eu ganhei o prêmio de melhor enredo, melhor alegoria. Aí veio, acho que uma escola que eu tenho um maior carinho, assim, tem um lugarzinho bem aqui no meu coração, que é a Pérola Negra, que eu tive a honra de fazer o primeiro carnaval da Índia, uma escola que também tinha sofrido com o Jaguariúna, mas a gente injetou um ânimo naquela comunidade, que apesar de não ser grande, mas era uma comunidade presente também, que foi pro barracão para me ajudar. Foi um ano bacana, porque só se falava em Índia, porque existia uma novela, né? E esse carnaval eu consegui desenvolver. Aí depois veio Rolando Boldrin. Aí a escola fez o Itanhaém, que também foi um enredo complicado, mas que eu considero para mim o melhor conjunto de alegoria, né? Mas só que a escola caiu, que para mim foi uma injustiça naquele ano. Não foi alegoria, né? Não foi alegoria. Acho que na época, se eu não me engano, eu trouxe a 40 nas alegorias daquele ano. Mas a escola caiu. Foi problema de evolução e bateria. Aí aquele projeto da Nenê de Vila Matilde de 2007, que é a Alta da Compadecida, eu falei, vai ter que ser o momento, porque a gente não tem que criar dúvida se a escola tem que subir ou não. A escola tem que subir, né? Aí apresentei, a escola, graças a Deus, naquele ano a escola foi campeã do carnaval, do acesso, né? E depois foi Felicidade, meu último carnaval lá, né? E depois eu fui para X9, que também é uma escola que eu tenho o maior carinho, né? Foi o primeiro falando da chuva, e depois falando do açaí. E agora essa escola que eu tenho o maior carinho, maior paixão, uma comunidade verdadeira que me recebeu, que estou aqui praticamente todos os dias da semana comigo, me incentivando. É uma escola que eu sinto que tem um amor muito forte pela escola ainda, apesar de muita gente ter saído da escola, né? Mas que estão retornando. O que a escola está me proporcionando é o amor que eu tenho de fazer o carnaval e trazendo gente jovem, né, para me ajudar nesse processo de fazer, né, de projetar, né. O Evandro, um menino que estava lá na arquibancada, hoje ele faz compra. A Adriana, que era desfilante, depois que você passou a ser chefe de ala, hoje está no setor financeiro. O que o Osmar, que a Angelina está fazendo, de trazer essa galera nova para oxigenar mesmo a escola de samba, né, sabendo que eu acho que esse é o futuro mesmo, porque vai depender muito do conhecimento dessa gente que está chegando, para que essa arte, a escola de samba consiga se perpetuar. Com a dificuldade que hoje de você manter um público dentro de uma quadra, por conta de que hoje é muito mais barato você comprar um abadá aí num bloco de rua do que frequentar uma escola de samba, que você tem que pagar um ingresso, tem que pagar um estacionamento, né, e tem que pagar fantasias cada vez mais caras, por conta também, inclusive, de um regulamento que obriga, não existe mais aquela fantasia de malandro tradicional. O malandro tem que estar emplumado, porque o malandro tradicional não é luxuoso, é taxado como pobre, né? E essa dificuldade de você
trazer algo novo para dentro do espetáculo, porque você acaba sendo engessado com medo de ser despontuado. Então eu acho que o que esses jovens estão fazendo é buscando, assim como eu entrei, quando essa galera jovem, eles começaram a pegar vários setores da escola, conversar, ter essa conversa que a gente está tendo aqui agora. O que você quer da sua escola para o futuro? O que está ruim agora? O que pode melhorar? Isso com todos os setores. Foi formidável. E tudo isso colocado no computador para a gente estudar, inclusive, o que a gente pode fazer para a Rosa de Ouro melhorar como escola. O que eu vou falar aqui, espero que eu seja compreendido. Eu não sei se isso faltou para escolas de samba como Nenê de Vila Matilde, que hoje está no Acesso. Eu não sei se faltou isso para o Camisa Verde e Branco. Eu não sei se está faltando isso para o Vai Vai. Essa coisa de dar voz para o jovem, para ele mostrar que também sabe fazer. Não ficar com aquela coisa de que eu sou o mais velho, o que você está falando, eu sou tradicional, eu tenho sei quantos anos de escola. Dá força para essa gente que está com garra, que está com vontade, e que principalmente ama a sua escola, independente de quantos anos está dentro da escola. Eu quero que vocês me entendam, não estou falando mal de nenhuma delas, pelo amor de Deus. É uma coisa que eu estou jogando até para que essas escolas façam um balanço do que eles esperam deles para o futuro. O que eles podem fazer para essas escolas conseguirem manter a sua tradição, mas que consigam também ser jovem como escola de samba para bater de frente com escolas que estão chegando agora, que estão inclusive no lugares de escolas tradicionais. Não estou criticando as escolas que estão envolvidas com time de futebol, com torcida de futebol. Inclusive tem escolas que as pessoas são a Mancha Verde, Dragões da Real, Gaviões da Fiel. É muito diferente de 20 anos atrás. Hoje eles mesmos têm o que o Tomate faz na Dragões, esse amor que ele coloca no componente, mostrar que ele é realmente uma escola de samba. O Serdã também faz na Mancha. Eu vejo eles muito distante da torcida, mais voltado para o samba, como deve acontecer agora com a Gaviões também. Assim eu espero, porque eu acho que é o jovem que vai dar o futuro para a escola, sabe? É o jovem que vai conseguir trazer realmente os componentes de volta para a escola, para fazer com que suas quadras voltem a ficarem cheias, para buscar novas alternativas para que o espetáculo continue tão bonito e cada ano mais crescente. André, em tempos modernos, o que você pode contar pra gente desse enredo? Posso contar muita coisa. Só não posso mostrar. Mas contar, vamos lá, assim. Acabou a apuração esse ano, a escola ficou em terceiro lugar. O pessoal da Mercedes-Benz, que é a parceira do Rosa de Ouro, já tem 9 anos, vai fazer 10, Ele, entre o desfile oficial, o desfile das campeãs, ele entrou em contato com a Angelina e com o Osmar, porque eles queriam mostrar uma ideia de um enredo para a escola. Acabou o desfile das campeãs, uma semana, 10 dias depois, a gente foi até essa reunião. E na reunião tinha professores, e estudiosos de tecnologia para falar sobre a tecnologia 4.0, porque eles escreveram, eles estudaram, ficaram não sei quantos anos aí, e um livro que foi escrito por 40 pessoas mais ou menos, porque é uma tecnologia que está despontando no Brasil, porque no mundo já acontece, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos já é uma realidade, mas no Brasil, apesar de estar acontecendo, as pessoas não têm noção o quanto isso pode ser prejudicial ou favorável ao nosso cotidiano. Eu vou até explicar por quê. Todas as revoluções industriais, a curto prazo, ela trouxe muito desemprego, depois que o homem foi se adaptando e buscando novas formas de ganhar dinheiro, novas profissões. Só que a gente não está tendo noção ainda, porque por conta da velocidade, o que está acontecendo hoje, rede social, internet, e a gente não tem noção disso. A tecnologia 4.0, ela pode trazer acho que é a maior taxa de desemprego mundial. Tem um estudo que daqui a 50 anos, se a gente não se atualizar, se a gente não buscar meios de tentar amenizar o que essa tecnologia pode trazer,
tem uma estimativa de que 60% da população mundial vão ser consideradas inúteis, porque não vai ter profissão para as pessoas. E essa preocupação desses estudiosos foi exatamente trazer, porque apesar de ter escrito um livro, hoje o ser humano não tem o hábito de ler mais, né? E carnaval, eu acho que hoje é um veículo que você consegue atingir por conta das redes sociais, por conta da transmissão da Globo, o maior número de pessoas, né? Nosso enredo ele tem 3 enredos em 1, né? A minha preocupação inicial, como é que eu vou falar de tecnologia numa escola que sempre foi rococó, né? Rosa de Ouro é sempre aquela que tem a pluminha, que tem o arabesco, né? Como é que eu vou trazer um enredo que é muito Renato Lage para uma escola que sempre foi Rosa Magalhães, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu falei assim, primeiro é um desafio. A gente tem que... Volto a falar da rede social. Às vezes quando a gente lança um enredo onde não tem a ver com a escola, onde as pessoas desconhecem, a primeira coisa que o cara vai lá para a rede social para falar mal, né? Para falar que aquele enredo é ruim e jurar, e isso perdura até o dia do desfile. Os jurados vão mais ou menos, porque eles acompanham a rede social também, eles acompanham os sites de carnaval, né? Eles já têm uma nota talvez pré-julgada, independente do que você vai apresentar como carnaval. Bom, todo mundo está malhando esse enredo aí, vamos ver se realmente tem algum caldo aí. Então tinha que trazer um enredo que primeiro a minha comunidade gostasse, né? E eu vou te falar por que 3 enredos, né? Então eu tive que inventar a história de um robozinho, né? Para esse enredo se tornar lúdico. Imagine, um robozinho que está lendo um livro. Isso para mim já é super curioso, porque se ele tem inteligência artificial, ele não vai precisar de livro. Então o que a gente fugiu é o que a máquina está procurando, né? E por que ele procura, ele está tentando buscar resposta nas páginas do livro? Porque quando ele é dado para uma criança, como acontece com qualquer brinquedo, a criança começa a brincar, daqui a pouco ela começa a enjoar, aí vai aparecer um novo brinquedo, um brinquedo mais moderno, e aquele que ela brincava todo dia passa a ficar de canto. Então essa é a ideia. O robô é dado para uma criança, a criança brinca, o robô replica o que a criança ensina, só que ele começa a perceber, por ter inteligência artificial, que ele está deixado de canto, porque a tecnologia ela é cruel no sentido de que o que é inventado hoje, amanhã já não vale nada. O celular mais moderno que a gente compra hoje, amanhã já não está valendo mais nada. E o robozinho percebe isso e ele começa a entrar em parafuso. Por que eu estou sendo deixado de lado? Por que aquela criança não me liga mais? E no canto que ele é deixado, ele encontra um livro chamado Tempos Modernos, que é o título do enredo. Nesse livro fala das revoluções industriais, o quanto a mente humana foi capaz de inventar tanta coisa. E ele acha que ali naquele livro ele vai ter a resposta pelo que estava sendo afligido, né? Ele vai através. Aí com essa ideia, eu consigo ter um enredo lúdico, porque tem essa história do robozinho, e eu tenho um enredo histórico, porque, querendo ou não, eu vou falar de uma forma cronológica o que ocorreu nas revoluções industriais. A primeira revolução, com a máquina a vapor, com o tear. Depois eu tenho a segunda revolução, com a chegada da luz elétrica, do petróleo, do aço. Depois eu venho na terceira revolução industrial, com o computador, com a internet, com o celular. Para no final eu chegar na 4.0, essa tecnologia que está despontando. Mas no meio do caminho, mesmo assim, eu falei assim, está faltando alguma coisa para as pessoas olharem e se identificarem. Aí você vai lá, começa a pesquisar, eu lembrei de um desenho chamado Jetson. Né? Sim. Um desenho que foi criado em 1960, que lá já tinha celular, já tinha um robô, já tinha esteiras rolantes, e eu lembro que lá nos anos 80, que eu assistia, né, eu falava assim, isso aí nunca vai ter, imagina um celular, imagina que vai ter videoconferência, nunca vai existir, esteira rolante, como é que é isso, carros voando, nunca. E hoje é tão corriqueiro para nós, se você ter um celular, você fazer videoconferência, no aeroporto a gente nem percebe que a gente está numa esteira rolante, os carros têm uma previsão daqui
há 5 anos que 10% da frota americana vão ser de carros autômatos. Tem uma previsão daqui a, sei lá, 30, 40 anos de que já vão existir carros voando por aí, né, de uma forma normal. Então esse carro, por trazer uma empatia logo de cara, quem foi dos anos 80, 90 que assistiu esse desenho, vai olhar para o carro e vai falar assim, puta, não é que é, sabe? Então foi um elemento que eu coloquei, inseri nesse enredo, para mostrar que a vida acabou imitando a arte. Eu não sei se foi inspiração ao assistir esses desenhos que provocou na mente das pessoas de criar um celular, né, de criar uma esteira, de criar videoconferência, mas eu acho que é muita coincidência de você, por exemplo, assistir um filme De Volta para o Futuro, de ter elementos naquele filme que hoje já existe, tem Minority Report, um outro filme, Mulher Nota 1000, são filmes de tecnologia que de uma certa forma acabou influenciando para a gente ver o que é hoje. E vamos terminar falando dessa nova tecnologia que está aí no Brasil, né? Da 4.0, falar do aprendizado das máquinas, vai ter que ter um profissional para colocar a inteligência artificial nessas máquinas, né? Falar da internet das coisas, né? Hoje, você através do seu aparelho celular, você pode ligar uma televisão que está conectado com a geladeira, que está conectado com o seu carro, que está conectado com tudo. O mundo vai estar conectado. A única coisa que a gente tem que fazer é buscar meio e aproveitar essa tecnologia para diminuir a questão, o disparate social. Essa tecnologia só vai servir, por isso que eu acho que é 3 em 1. O lúdico, o histórico, mas a gente também tem que passar uma mensagem social no final. Essa tecnologia só vai dar certo se a gente conseguir, se o rico, se o pobre também tiver acesso a toda essa tecnologia. Não adianta a gente inventar um monte de coisa e a pessoa que está lá na favela continuar na favela, sofrendo, passando fome, enfim. A gente tem que aproveitar essa tecnologia para a gente buscar novas profissões, sabe? Pegar as crianças e trabalhar elas desde de pequeno para elas se tornarem profissionais de sucesso, aproveitando essa tecnologia, para a gente realmente diminuir essa questão. E depois do robô ter lido tudo isso, qual é a conclusão dele? Mostrar que a máquina mais perfeita vai ser o homem, porque foi ele que criou todas as máquinas. E além disso, ele tem o principal, que é o amor. Por mais que você consiga avançar tecnologicamente, por mais que você consiga injetar na máquina uma inteligência, jamais a máquina vai ter aquilo que a gente tem de essencial, que é o amor. E principalmente nós que somos de carnaval, que vivemos essa loucura, que às vezes a gente fica até a parte do que está acontecendo no mundo, porque a gente está tão envolto no carnaval, né? E o que explica uma baiana sair da sua casa, vir dentro de uma escola de samba? O que explica eu largar minha família e passar a dormir dentro de um barracão, o pessoal de Parintins largar suas casas para também viver da arte, se não o amor? Por mais que a máquina evolua, ela nunca vai ter isso. Então a gente vai fechar dessa forma, porque a gente precisava ter algo emocionante para as pessoas não achar que a gente vai ter só o robô no nosso desfile, porque a gente não vai ter só o robô. A gente vai ter o humano, a gente vai ter um desfile com trajes de época, trajes que vão pontuar, vão datar cada invenção, né? A gente vai ter a arte no quarto carro e a gente vai dar uma visão de esperança no último. A gente tem isso eu posso falar, tem uma escultura de mais ou menos 7 metros de altura de uma mãe robô amamentando um ser humano, porque a máquina, por mais que evolua, ela vai estar sempre servindo o homem, porque o homem é a máquina mais perfeita. André, vou te presentear com um parceiro nosso, o Anuário do Carnaval. Que legal. Essa é a edição 2019. Que legal. Aqui tem os principais destaques, o resumo dos desfiles e tem a Rosas de Ouro aqui. Que legal. Esse é seu. Obrigado. Só que eu vou pedir, por favor, vamos pegar a caneta aqui, eu quero que vocês
Autografe pra mim, tá bom, a gente por vai favor. fazer isso sim. Eu preciso finalizar. Na verdade, eu vou mudar esse final. Eu tô falando. Eu preciso realmente perguntar para você. Falou que com 13 anos foi lá em cima da hora. Em cima da hora. O que esse André que tá aqui na minha frente diria para se encontrasse aquele menino de 13 anos lá ainda? O que ele diria para ele? Sabe, uma coisa também, acho que eu nunca falei sobre isso, né? Imagina, né? A gente tem dentro do carnaval uma profissão como carnavalesco que é muito... sofre um preconceito muito grande. Você pode ver que você vai nesses programas de humor, né? O carnavalesco é sempre tratado como uma forma caricata. Ele é muito... as pessoas julgam, é carnavalesco, ele é homossexual. Uhum. E eu sinto que tem muita gente que tinha a minha idade, aos 13 anos, que tem vontade de ser carnavalesco, que tem vontade de trabalhar no carnaval e às vezes é tolhido pelo pai, pela mãe, porque infelizmente ainda tem a questão marginalizada do carnaval, porque acha que é uma arte menor, que é uma arte pequena. Eu acho que isso é bem nítido lá através do prefeito do Rio de Janeiro, né, que acha que o carnaval é uma arte menor. Tudo que eu sei hoje de história da arte, tudo que eu sei de história da moda, eu devo ao carnaval. Tudo que eu tenho hoje material, eu devo ao carnaval, né? E tudo isso porque quando eu fiz o meu primeiro desenho de carnaval, o meu pai, ele se sentiu, apesar de não querer na época que eu me envolvesse, ele viu aquilo, ele achou tão bacana que ele pegou os meus desenhos e ele estava no bar, ele foi mostrando para os amigos dele o orgulho que ele tinha de eu estar desenhando, fazendo um figurino. Minha mãe foi sempre uma incentivadora, eu nunca tive um senão da minha família, você não vai fazer isso porque isso daí é de homossexual, isso daí não é legal, isso é uma arte menor. Eu acho que tudo que eu fiz valeu a pena, e se por um acaso essa história que eu estou falando para vocês servir de incentivo para aquelas pessoas que querem entrar no carnaval, que têm a vontade, mas têm medo por conta do pai, eu acho que já vai valer a pena tudo que eu estou falando aqui. Porque, como eu volto e repito a falar, que carnaval a gente vive no meio de várias classes sociais, mas é uma arte que é apaixonante, que abre muitas portas, que te dá muita bagagem para poder enfrentar a vida mesmo, né? Quem está dentro do carnaval, você consegue, não sei se é porque tudo é datado, tem hora, tem para entregar, então você acaba tendo uma bagagem muito grande, você trabalha com várias pessoas. Então eu espero que toda essa história consiga abrir a mente das pessoas, porque as pessoas conseguem diferenciar, né, a vida pessoal de cada um da vida profissional. Os pais não podem deixar de um filho frequentar uma escola de samba com medo que ele se torne um homossexual, porque isso se ele for homossexual vai ser uma condição dele, nasceu com ele, né? E eu espero que tudo isso acabe, porque eu já recebi muita gente falando assim: André, eu quero ser carnavalesco, mas eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo da minha mãe, qual a reação? Eu falei, mas medo de quê, né? Medo de quê? O que você vai ser melhor ou pior como pessoa você trabalhando no carnaval? Você não trabalhando no carnaval, você pode também na sua vida ser alguém ruim, né? Então que sirva de exemplo, e carnaval, como eu falei, é uma porta que está sempre aberta para a chegada de todo mundo. Então que isso tudo que eu passei, o que eu vivi e o que eu ainda tenho para viver, que inspire muitas pessoas. E eu não sei, o que me falta hoje é ser campeão do Carnaval de São Paulo, né? Mas eu tenho vou fazer 45 anos, né? Eu tô desde os 13. Eu já passei por muita coisa, mas eu sou completamente realizado com o carnaval, sabe? De ter conhecido muita gente bacana, de ter aprendido muito com pessoas que passou por mim em momentos difíceis, que me fizeram sofrer. Eu aprendi muito. Eu acredito que eu sou melhor a cada ano como ser humano, porque eu estou sempre aprendendo.
Então eu devo tudo isso ao carnaval, e aquele menino de 13 anos que um dia sonhou trabalhar, se encontra hoje realizado porque não fez outra coisa a não ser trabalhar com carnaval. André, muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado mesmo. Legal. Na Fá já fica por aqui, a emoção que transcende a avenida com o André Machado. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês.